Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver como foi a solenidade de posse do promotor de justiça, Dr. Bertrand de Araújo Asfora, que foi reconduzido ao cargo de Procurador-Geral do MPPB para o biênio 2015-2017. Você também vai ver reportagens sobre a fiscalização do MP-PROCON, que já autuou mais de 15 agências bancárias na cidade de Campina Grande, e sobre a recomendação expedida pela Promotoria da Educação de Bahia para que as escolas privadas não retenham a transferência escolar por falta de pagamentos. No estúdio, vamos receber o Procurador de Justiça, Valberto Lira, que vai falar sobre o projeto de enfrentamento à violência no trânsito do Ministério Público da Paraíba. Fique com a gente, o MPTV está no ar. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público da Paraíba, o MP-PROCON, autuou 15 agências bancárias localizadas no município de Campina Grande por descumprirem leis estaduais e municipais. Você vai saber quais foram as principais irregularidades encontradas e ouvir o que os consumidores acham do atendimento oferecido pelos bancos. Você já perdeu muito tempo em filas de instituições bancárias? Não só eu, como toda a população usuária do sistema bancário é vítima dessa forma de atendimento que, na realidade, ela só afeta o cliente, né? Faz com que essa demora no atendimento bancário passe o cliente a ser um funcionário indireto da empresa, no caso do banco. Pois, enquanto que os bancos não colocam funcionários suficientes, nós fazemos essa parte no caso da espera para suprir a deficiência de funcionários. Realmente é inconcebível que até os dias atuais isso permaneça ainda nessa ilegalidade atribuída aos bancos. Para garantir o cumprimento dessas leis, o MP-PROCON realizou aqui em Campina Grande uma fiscalização em 17 agências bancárias. Ao todo, 15 foram autuadas, inclusive uma delas, essa agência do Banco do Brasil, que fica em frente ao Parque da Criança. As irregularidades constatadas foram várias. A primeira que nós constatamos é que os bancos não estavam disponibilizando assentos para pessoas obesas, no mínimo 2. Nem tampouco caixas eletrônicos para pessoas portadoras de deficiência física ou cadeirantes. Verificou-se também que não tinha os bancos banheiros sanitários distintos para homens e mulheres. Outra questão também que foi constatada foi o tempo de espera na fila. E esse tempo estava extrapolado e muito, posto que é de 20 minutos, né, em dias normais e de 30 em dias antes e depois de feriados e dias de pagamentos do funcionário e de benefícios previdenciários. Mais uma violação ao direito do consumidor que o MP-PROCON constatou na sua fiscalização. Os bancos foram autuados e poderão sofrer penalidades que vão de multas à interdição da agência. Foram os bancos autuados e poderão ser penalizados através do processo administrativo, sofrendo sanções de natureza pecuniária, natureza objetiva também e subjetiva. A natureza pecuniária é representada pela multa. As objetivas e subjetivas, nós temos a interdição total ou parcial do banco, né? Ou também a cassação de licença para autorização de funcionamento. Outro problema que recebeu atenção do MP-PROCON foi a falta de seguranças nas agências bancárias. Com base em um levantamento do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, GAECO, sobre as infrações penais registradas nos bancos entre 2011 e 2015, o MP-PROCON, desde o mês de maio, aplicou multas aos 6 maiores bancos brasileiros que chegam a R$ 20 milhões.
As multas foram aplicadas porque os bancos não tomaram as medidas necessárias para garantir a segurança eficiente no interior de suas agências e terminais de autoatendimento, gerando sensação de insegurança e impotência à coletividade. O Banco Santander já foi penalizado em R$ 3.700.000. Bradesco e Banco do Brasil foram multados em R$ 6 milhões cada. O Itaú já foi condenado ao pagamento de R$ 1.600.000. A Caixa Econômica Federal foi penalizada em R$ 1.300.000 e o HSBC em R$ 210.000. Ainda cabe recurso da decisão. O procurador-geral do Ministério Público da Paraíba, Bertrand de Araújo Asfora, foi reconduzido ao cargo para administrar a instituição nos próximos 2 anos. A solenidade de posse aconteceu no dia 29 de agosto e reuniu várias autoridades do Estado. Confira na reportagem de Daniel Lustosa. O Centro de Convenções de João Pessoa foi o local escolhido para a cerimônia de recondução ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do promotor Bertrand de Araújo Asfora. Uma celebração ecumênica deu início à programação. A atividade foi conduzida pelo Procurador de Justiça José Raimundo de Lima, representando a Federação Espírita Paraibana, pelo Monsenhor Edinaldo Araújo e pelo pastor Clepe Arruda, da Primeira Igreja Batista da capital. No final da tarde, teve início a solenidade de posse, que foi prestigiada por familiares e amigos do Procurador-Geral, autoridades, além de membros e servidores do Ministério Público da Paraíba. A sessão solene, com a presença dos integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça, foi presidida pelo Procurador de Justiça José Marcos Navarro. A mesa foi composta ainda por diversas autoridades. Após a execução dos hinos nacional e da Paraíba, o secretário de Estado do governo, Efraim Moraes, leu o ato de posse que foi assinado pelo governador Ricardo Coutinho. Bertrand Asfora fez o juramento e, na sequência, foi realizada a leitura de posse. A solenidade de posse contou ainda com uma apresentação sobre as ações do Ministério Público da Paraíba no último biênio e com o discurso do representante do Colégio de Procuradores, Valberto Lira, do representante da OAB, Rembrandt Asfora, do representante da Associação Paraibana do Ministério Público, Bergson Formiga, do representante do Tribunal de Justiça, Frederico Coutinho, do Procurador-Geral reconduzido, Bertrand Asfora, e, por fim, do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Eu acho que a minha função, enquanto governador, é fortalecer as instituições. Eu não tenho escolhas pessoais, a não ser que, porventura, em algum processo, que não ocorreu até então, nas 3 escolhas que eu fiz, eu considere que os concorrentes não estivessem à altura, né, da direção de um órgão como o Ministério Público. Graças a Deus nunca teve isso. E por não ter isso, eu sempre busquei respeitar a democracia interna, fortalecer o Ministério Público, a instituição, e escolhi nas 3 oportunidades aquele que teve a maior aceitação, a maior confiança por parte dos promotores e dos procuradores. Portanto, eu cumpro um papel que é de fortalecimento institucional. Além do que, considero o Ministério Público da Paraíba em mãos honradas, equilibradas, né, e ao mesmo tempo qualificadas. A gente assumir a Procuradoria-Geral num ambiente de crise é um desafio não só para os procuradores gerais do Brasil inteiro, mas para todo e qualquer gestor. Mas, por outro lado, também um sentimento de muita esperança, de muita vontade e determinação de fazer o Ministério Público acontecer nas ruas da Paraíba. Nós avançamos muito em todas as áreas, né? Avançamos, mas todas elas na linha estrutural, digamos assim. E vamos continuar nos próximos 2 anos com esse mesmo viés. Porque entendemos que estruturando melhor o Ministério Público, nós temos como responder melhor, de forma mais ampla e consistente, à sociedade que espera tanto. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara.
ideias se faz uma cidade melhor. Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. A Promotoria de Defesa dos Direitos da Educação de Bahia recomendou aos proprietários dos estabelecimentos de ensino privado de educação básica do município que não retenham histórico ou documentos de transferência dos alunos por falta de pagamentos. É o que você confere agora na reportagem de Daniel Lustosa. Na busca por proporcionar uma melhor qualidade educacional para os seus filhos, alguns pais optam por matriculá-los em escolas particulares. Só que a inadimplência costuma ser um problema comum na rede privada de ensino. Mas diferente do que acontece com o fornecimento de outros tipos de serviços, os alunos não podem ser excluídos de atividades escolares por falta de pagamento. E os direitos do consumidor, quando o assunto é educação, vão além. De acordo com a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, as escolas particulares são proibidas também de praticarem a retenção de documentos escolares ou a aplicação de qualquer outra penalidade pedagógica por motivo de atraso no pagamento das mensalidades. É comum, infelizmente, na Promotoria da Educação aqui em Bahia, aportam reclamações de alunos que tiveram seus documentos escolares retidos ou então foram suspensos de realizarem provas por conta de inadimplência, quando há previsão legal proibindo essa prática. Então, a escola, a instituição de ensino contratada, ela tem direito à cobrança do débito, mas pelas vias previstas no Código do Consumidor. Então, pode ingressar com ação judicial de cobrança, mas não pode, de forma alguma, aplicar uma penalidade pedagógica ao aluno. Para coibir esse tipo de ação, a Promotoria de Defesa dos Direitos da Educação aqui de Bahia expediu uma recomendação aos proprietários de estabelecimentos de ensino privado do município. Até agora, houve acolhimento de todas elas reclamadas, mas caso não haja, o caminho é a interposição de mandado de segurança. Caso haja esse tipo de problema, é uma prática ilegal e os pais deverão procurar o Ministério Público. A lei que proíbe a retenção de documentos escolares busca garantir a continuidade do processo de aprendizagem, já que a falta desse material impede o acesso do aluno a outra instituição de ensino privado ou público. O promotor de justiça Herbert Douglas Targino tomou posse no último dia 20 de agosto no cargo de terceiro procurador de justiça civil do Ministério Público da Paraíba. A solenidade de posse foi realizada no auditório da sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em João Pessoa, e contou com a presença de autoridades, membros e servidores do MPPB, imprensa e de familiares e amigos do empossado. O promotor Herbert Targino foi promovido pelo critério de merecimento pelo Conselho Superior do Ministério Público da Paraíba. No próximo bloco, não perca a entrevista com o procurador de Justiça, Valberto Lira, sobre o projeto de enfrentamento à violência no trânsito. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas e ver esse mundo girar em volta da lagoa.
gente é feita de voz. E a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. Um pequeno negócio não é só do seu dono. Ele é do cliente que todos os dias passa por ali na certeza de encontrar o que procura. Ele é do funcionário que há anos conhece o seu Antônio e sabe exatamente como ele gosta do café. Ele é do vizinho da frente que, vez ou outra, dá uma mãozinha e cuida do lugar. Um pequeno negócio não é apenas do seu dono. Ele pertence à história do seu bairro. Pertence à rotina da Dona Marta, que caminha por aquela rua todos os dias. Pertence aos que vivem por perto e dele se beneficiam, seja com novos empregos, com uma fachada bonita ou o melhor corte da cidade. Um pequeno negócio não é apenas do seu dono. Ele é também daqueles que trabalham para estruturar e fortalecer as micro e pequenas empresas. Daqueles que reconhecem a sua importância para o país se desenvolver. E porque um pequeno negócio não é apenas do seu dono, convidamos você a fazer parte do movimento Compre do Pequeno Negócio. Um dia para se lembrar, se falar e consumir os produtos, os serviços e a grandeza das micro e pequenas empresas. Um movimento para valorizar os pequenos negócios. Os verdadeiros gigantes da nossa economia, os grandes heróis do nosso dia a dia. O pequeno com P maiúsculo e com orgulho do papel que representa em sua rua, seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país. 5 de outubro, movimento Compre do Pequeno Negócio. Esse negócio também é seu. Nesta edição, recebemos em nosso estúdio o Procurador de Justiça, Valberto Lira, que coordena junto com a Promotora de Justiça, Carmen Perazzo, o projeto Todos em Defesa da Vida e pela Paz no Trânsito. Procurador, seja muito bem-vindo. O Ministério Público da Paraíba está finalizando a formatação do projeto Todos em Defesa da Vida e pela Paz no Trânsito. Qual o objetivo desse projeto? O nosso grande objetivo é nós juntarmos forças. E por conta disso é que o Ministério Público está buscando parceria. Já estivemos na Polícia Rodoviária, já estivemos no Detran, estaremos nos próximos dias em contato com o Conselho Estadual de Trânsito e depois vamos buscar os municípios, principalmente aqueles que ou já têm o trânsito devidamente municipalizado, então nós procuraremos os gestores municipais de trânsito. E aqueles que não, nós vamos conseguir tentar sensibilizar para que municipalize o trânsito. Porque os dados que nós temos simplesmente nos amedrontam. E nós precisamos unir força. O número de pessoas que insistem ainda em consumir bebidas e depois ir à direção de um veículo, à direção de uma moto, coisas semelhantes tem causado um verdadeiro assombro a todos nós. E, por cima de tudo, nós temos também o problema de que é um custo muito alto para o Estado. O Estado como ente público que é quem arca com todas as despesas, né, desse tratamento. E nós não vemos, por outro lado, embora a lei assim determine, que o chamado seguro obrigatório DPVAT venha cobrir, como determina a lei, aquelas despesas hospitalares. Então, todos os hospitais acham mais fácil, logicamente, ir buscar no que é mais fácil tirar leite, que é justamente a teta pública. O SUS tem um grande prejuízo com isso. Os planos de saúde não querem arcar com essa despesa também. Então, é toda uma gama de problemas que nós vislumbramos e estamos justamente buscando essas parcerias para que nós possamos, num futuro bem próximo, diminuirmos, pelo menos, nós sabemos que não vamos acabar, mas diminuirmos a violência no trânsito do estado da Paraíba. Procurador, quais serão as atividades realizadas nesse projeto para educar as pessoas no trânsito? Nós vamos buscar também essa parte de educação
nós vislumbramos essa grande parceria que é com todas as universidades e as faculdades que atuam no estado da Paraíba, e vamos também de encontro à rede pública, tanto a estadual como a municipal, porque nós sabemos se nós conseguimos educar a criança lá na ponta, no início de sua vida, com certeza, quando ele adulto se tornar, ele vai ser um grande condutor de veículo e vai ser um grande motorista com suas responsabilidades, respeitando as leis do trânsito. O que, infelizmente, hoje nós não temos. O que nós vemos muito é que temos alguém na direção de um veículo, andando pelas estradas e pelas ruas da cidade, sem ter a mínima noção, e aí tem um grande problema também, é que os centros de formação de condutores não estão formando condutores, eles estão apenas cumprindo uma parte, digamos assim, burocrática, e que, pelo que nós vemos, que nós que andamos no dia a dia na cidade, é que nós vemos que, infelizmente, mais de 60% hoje dos condutores de veículos não têm a noção do que seja uma sinalização, porque não é inadmissível que você cometa uma infração que vai redundar em você ser penalizado financeiramente e você continue. É sinal evidente de que não aprendeu as sinalizações e as regras do trânsito, e quem é o responsável por isso são os centros de formação de condutores. O projeto já tem previsão para começar? Nós temos, a nossa previsão é de nós iniciarmos agora, o mais tardar no mês de outubro. Logicamente que nós dependemos agora de toda essa mudança que está acontecendo na administração do Ministério Público, mas tanto eu como a doutora Carmen Eleonora Perazzo, que é a promotora que está me auxiliando nesse projeto, na verdade ela é a grande arquiteta do projeto, eu apenas tive a ideia. Nós vamos aguardar essa conclusão dessas mudanças no Ministério Público para nós sabermos se nós avançamos ou não, mas a nossa intenção é que no mais tardar, no fim do mês de novembro, nós estejamos com esse projeto, como literalmente se diz, na rua, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Procurador, no projeto consta a realização de um mapeamento da violência no trânsito. Como será esse mapeamento e em que ele será utilizado? Nós temos já levantamentos tanto da Secretaria de Estado de Segurança, os dados sobre a violência no trânsito, aqui em João Pessoa e no Estado. Estamos também recebendo da própria Polícia Rodoviária Federal esses dados nas rodovias federais e, logicamente, temos uns dados que são muito substanciais, que são esses dados colhidos e nos foram fornecidos pelos hospitais, principalmente os hospitais de traumas, o de Campina Grande e aqui o de João Pessoa, e nós estamos formando esse banco de dados, que, como eu disse anteriormente, é assustador. O número de pessoas que são acidentadas no estado da Paraíba é algo que nos deixa preocupados. E é justamente isso que nós vamos procurar minimizar. Sabemos que não acabamos, mas procuramos minimizar esses dados e diminuí-los o mais que for possível. Na sua opinião, quais são os maiores problemas enfrentados pelos brasileiros no trânsito? Primeiro, a falta de educação. A falta de educação, esse é o número 1. Segundo, a falta de formação do condutor. E terceiro, logicamente, as leis que são muito brandas. Ainda agora nós nos deparamos com situações de pessoas que insistem em beber e em seguida dirigir, e quando são abordadas ou tentam fugir, ou se não tentam, como muitos fazem, aquela famosa carteirada. Você sabe com quem está falando, como se isso resolvesse alguma coisa. Quer dizer, o brasileiro, ele tem essa mania. É só você cortar um veículo por um acostamento que você está cometendo uma infração de trânsito. Isso, se você tivesse educação, não faria. O avanço de um sinal, o fechamento de uma via pública, onde está sinalizado que é proibido fechar aquela via, mas os motoristas insistem, cruzam as vias, e quando o semáforo abre para outro acesso, ninguém pode passar. Então, é uma série de circunstâncias, mas digo eu tenho certeza absoluta de que o maior problema que nós temos é a falta de educação do nosso condutor.
Procurador, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, o município é o responsável pela gestão do trânsito. Mas os dados do Denatran mostram que o trânsito foi municipalizado em apenas 10% dos municípios na Paraíba. Por que tão poucos municípios cumprem a legislação? Em primeiro lugar, existe uma ideia errônea dos gestores de que a municipalização poderá trazer baixos custos. Até acreditamos que no início sim, mas depois o próprio administrado com seriedade, o próprio sistema de trânsito ele se mantém e faz com que nós tenhamos outros projetos, principalmente na área da educação. Uma prova disso é o Detran da Paraíba, que hoje a parte de educação é uma das melhores que nós temos. E os recursos são do próprio Detran, que não é um órgão como os gestores municipais, não é, que recebem a maior parte desses recursos das infrações. Aqui em João Pessoa nós temos também o setor de educação no trânsito da CEMOB, muito produtivo, digamos assim, e nós vamos buscar justamente levar esses dados aos municípios que têm capacidade de municipalizar o trânsito e não fizeram, mostrando que tudo é possível e que não vai representar grandes custos para o próprio município. Procurador, para finalizar a nossa entrevista, qual a mensagem que o senhor gostaria de dar para a população a respeito de ter educação no trânsito? A coisa mais fácil que existe é você ser correto em todas as suas atitudes, e dirigindo não é diferente. Então dirija com atenção, obedeça às leis do trânsito, não beba para dirigir, porque isso pode trazer um custo muito alto. Não só o custo do acidente, mas muitas vezes você pode pagar com a própria vida essa sua insensatez, essa sua negligência, essa sua imprudência. Se for beber, como se diz tanto, se for dirigir, não beba. E se for beber, use o transporte público, o mototáxi, onde tiver o próprio serviço de táxi e o transporte público, que você com certeza não se arrependerá. Procurador, muito obrigada pela sua entrevista. O MPTV termina aqui. Outras informações a respeito do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.